Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito no canal, acione o sininho das notificações para que você receba todos os dias um novo capítulo dessa preciosa e poderosa Palavra do Senhor. Se você já me segue desde o começo, que bom que você continua aceitando, recebendo e confiando nos meus estudos dessa palavra. Eu me baseio praticamente, completamente no que está escrito nela, na palavra pura e poderosa. Eu não fico inventando coisas, eu apenas estudo, apenas digo a você aquilo que está escrito com palavras mais simples. Eu espero que eu esteja fazendo um bom ensino, trazendo para você uma simplificação dessa palavra poderosa. Esse capítulo de 1 Reis, capítulo 3, é um dos mais famosos, porque quem não conhece a famosa história daquele filho que duas mães estavam reivindicando como sendo delas, e a decisão sábia de Salomão para descobrir o verdadeiro ou a verdadeira mãe daquela criança. Deus fazia testes de DNA naquele tempo, só que de uma maneira diferente de hoje. Amém? Então diz que começa o capítulo dizendo que Salomão entra em afinidade com o faraó. Você já começa esse capítulo com um probleminha. Quando que Deus pediu para o nosso Salomão, o reino de Judá, ter afinidades com o Egito? Pelo contrário, em Deuteronômio, Deus alertou para que não fizessem acordo com essas nações, especialmente o Egito e seus deuses. Mas Salomão, aparentemente conhecendo os estatutos da palavra de Deus, ele ignora esse fato e vai se unir por uma questão de fortalecimento do seu reino. Porque o que acontece? Ele decide tomar a filha do faraó e se casar com ela. Isso naquela época era muito comum, porque isso fortalecia o reino. Você se unia a um outro reino para ficar mais forte. Mas quando que Deus pediu isso para Salomão? Nós vamos ver que isso vai trazer problemas para Salomão, inclusive a sua tendência a gostar de muitas mulheres vai trazer sérios problemas a ele. Mas deixando esse caso de lado, a palavra diz que Salomão amava o Senhor. Versículo 3 fala isso. Ele andava nos estatutos do seu pai Davi e somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Naquele tempo não havia ainda um lugar estabelecido para adorar o Senhor, então eles costumavam ir queimar incenso nos lugares altos lá de Jerusalém. Mas havia um problema. Muitos usavam esse sacrifício para sacrificar a outros deuses, o que trazia problemas, porque o Senhor não se alegrava com isso. E diz que lá em Gibeão, apareceu para Salomão o Senhor, num sonho à noite. E ele disse para o Salomão: pede o que você quiser e eu te darei. O que você pediria a Deus se o Senhor aparecesse a você num sonho e dissesse: pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar? Eu tenho certeza que você já sabe a resposta do que Salomão vai pedir ao Senhor. E será que é o que nós pediríamos também? Pediríamos pela salvação das nossas famílias, pediríamos pela nossa própria salvação, pediríamos sabedoria para trabalhar e lidar com a palavra do Senhor, com cautela, com temor, com zelo, com amor. Eu penso que eu pediria isso para o Senhor: me dá sabedoria para lidar com a sua palavra. E foi o que Salomão pediu, e Deus gostou do pedido de Salomão. E diz que o discurso do Salomão agradou ao Senhor. Ele diz: me dá um coração entendido para julgar o povo. Ele sabia que a dificuldade seria grande, julgar todo aquele povo, todas as causas, qualquer causa, por menores que fossem, chegavam até ele. E ele tinha que discernir entre o certo e o errado, entre fazer o certo e fazer o bem, ou fazer o mal, fazer o certo ou errar nas suas decisões. Então ele falou para o Senhor: me dá um coração sábio,
para eu poder julgar todas as causas que vão chegar até mim. E a palavra diz que esse discurso agradou ao Senhor. E o Senhor disse a ele: por que você me pediu um coração sábio e não me pediu riqueza, não me pediu vingança contra seus inimigos? Eis que eu vou fazer segundo a sua palavra. Vou te dar um coração sábio, um coração entendido, versículo 12, de modo que não haverá ninguém, nem antes e nem depois de você, alguém semelhante a você em sabedoria. Eu também te dei aquilo que você não pediu. Porque você me pediu, certo? Eu vou te acrescentar. Além de te dar a sabedoria que você está me pedindo, eu vou te dar riqueza, honra, de modo que não vai haver ninguém entre os reis comparável a ti em todos os dias. E nós sabemos que as riquezas do rei Salomão, até hoje, são incomparáveis a todas as outras riquezas que já houve nessa terra. Salomão é incomparável. Aparece então para ele o primeiro caso: 2 mulheres, 2 filhos. Acontece que uma delas, as duas eram prostitutas, moravam na mesma casa, e uma delas se deitou sobre o filho à noite e o matou. E no outro dia, o que ela fez? A outra estando dormindo, ela foi lá e trocou os filhos. Ela pegou o filho vivo da outra e deixou o filho morto dela com aquela ali, para que quando ela acordasse, ela achasse que ela que tinha matado o filho. Mas quando a outra acordou para amamentar o filho, ela percebeu, olhando de dia, que o filho não era o mesmo, que aquele não era o filho dela, e que o filho dela era o da outra que estava morando na casa junto com ela. Levaram o caso até Salomão. E Salomão tinha que decidir, naquele tempo não havia teste de DNA. Então vamos ver qual vai ser o teste de DNA de Deus. Salomão fala: traz a espada, e falou para as duas: nós vamos dividir o filho no meio. Cada uma fica com a metade. Se vocês não chegam num acordo de quem é a mãe verdadeira, então as duas ficariam com o filho morto. E assim, a mãe verdadeira, é claro que o sangue fala alto, ela disse: não precisa fazer isso, pode dar o filho para ela. E Salomão chegou rapidamente à conclusão: essa é a mãe verdadeira, dá o filho para ela e levem a outra para ser castigada, porque realmente a outra havia mentido. Você quer um pouco dessa sabedoria do Senhor para você? Se nós tememos ao Senhor, se nós o amarmos de todo o coração, se nós crermos que a sabedoria virá até nós, para aqueles que amam essa palavra, porque eles desejam vê-la expandida pelos 4 cantos da terra. O filho vivo é o seu, e esse filho é a sua fé. Não deixe que cortem, não deixe que matem esse filho. Mantenha esse filho sempre vivo, com sabedoria, com amor e com temor ao Senhor. Foi assim que o rei Salomão começou seu reinado, e com muita sabedoria ele passou a ser respeitado por todo o seu povo. Que você adquira essa sabedoria, e essa sabedoria só é adquirida de uma maneira: por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio do estudo, da meditação e do conhecimento dessa palavra poderosa, é que nós adquirimos um pouco dessa grande sabedoria que está escondida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e amanhã a gente volta com 1 Reis, capítulo 4. Todos os capítulos daqui vão ficar muito cheios de histórias, muito interessantes, e você vai gostar desse livro, 1 e 2 Reis. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.